abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 63. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Até aqui, palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo privilégio, liberdade que nós temos no nosso país de abri-la, ler e meditar nela. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Teu Espírito Santo está entre nós. Na verdade, a Bíblia nos garante que o Senhor é aquele que passeia no meio da igreja. Por isso, pedimos ao Senhor, Pai, aplica a Tua palavra de forma poderosa às nossas vidas. Vem nos moldar, Senhor, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos contigo. Ó Deus, gera uma insatisfação santa no nosso interior, para que tudo aquilo que não te agrada venha a ser extirpado de nós, mas que nós possamos nos encher da tua presença, da tua vontade, do teu querer para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, a fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como é bom ganhar um presente. Você, quando faz aniversário, você geralmente pode comemorar e a sua família te encontra e geralmente você recebe uma lembrancinha, um presente, e se não receber um presente caro, você pelo menos ganha um abraço. Essa semana alguns irmãos da nossa igreja fizeram um aniversário. Ontem a bisavó, irmã Tereza, fez aniversário na nossa igreja, completou seus 88 anos, para a glória do nosso Deus. Mas a Adriele, essa semana, também fez seu aniversário, aí está com 18 anos, entendeu? Ali também para a glória do nosso Deus. Mas quando nós nos alegramos, ou quando nós fazemos aniversário, geralmente ganhamos presente. E como nós gostamos de receber presente? Presente é aquilo que a gente valoriza, presente é algo que nos dá prazer. Nós nos alegramos quando recebemos de alguém algo especial. E isso não é diferente, ou não é diferente disso na nossa caminhada da fé e na nossa caminhada com o Senhor. Veja bem, quando você observa o primeiro versículo, o salmista é alguém que busca um presente. O salmista é alguém que busca um lugar de regozijo, que busca um lugar de segurança. Mas ele começa o primeiro versículo dizendo: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente, e a minha alma tem sede de Ti, como meu corpo ele almeja por Ti. O salmista, quando começa a escrever essas expressões, ele vai dizendo: ó Deus, Tu és meu Deus. Ele não está dizendo simplesmente palavras ao vento, ele não está simplesmente declamando uma poesia, mas ele está com essa afirmação dizendo que o Deus de Israel é o Deus da vida dele, e que ele conhece esse Deus, que ele tem um relacionamento, existe profundidade, existe alguém que eu conheço. Eu digo: eu te conheço, e por isso eu digo: Tu és o meu Deus, Tu és o Deus da minha vida, Tu és aquele em quem eu posso confiar. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas, nós passamos por diversos momentos, nós passamos por diversas adversidades, mas é necessário que em algum ponto, em alguma circunstância, em um momento das nossas vidas, nós tomemos uma decisão.
Sim, revelados pela clareza, pelo poder do Espírito Santo, a revelação da palavra de Deus, é necessário que em um momento das nossas vidas nós entreguemos a nossa vida a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É necessário haver um relacionamento, é necessário haver uma entrega, é necessário haver um momento em que a vida é modificada. Infelizmente, nos nossos dias, em algumas igrejas, nós temos confundido algumas ações. Por exemplo, pensamos que quando nós vamos ao batistério e nos batizamos, está tudo resolvido. Está tudo resolvido porque fomos ao batistério, entramos nas águas e agora nós somos purificados, somos salvos. Sim, eu creio que se você entregou a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, verdadeiramente, você deve dar público testemunho de fé. E isso se faz lá no batistério, porque é ali que você diz para todas as pessoas que estão aqui e para todas aquelas que te conhecem que Deus é o seu Deus, que você tem um compromisso, um relacionamento profundo com Ele, que você está comprometido com Ele para o restante da vida. Mas, irmãos, não confundam as situações, não confundam as coisas. O batistério não é o último passo da caminhada da fé, ele é o primeiro. Muitas vezes as pessoas entram no batistério, são imersas na água, são batizadas e quando elas saem dali, elas dizem assim: agora minha vida está resolvida. Não preciso mais ir ao culto, não preciso mais ir à igreja, não preciso mais ir à célula, não preciso mais adorar a Deus. Não, eu já fui no batistério, eu já mergulhei, eu já sou salvo. Querido, querida, se aquela experiência trouxe afastamento de você da presença de Deus, então seu coração não foi transformado. O que nos salva não é um punhado de água, não é uma piscina, não é a água do rio, não é isso que nos salva, não. O que nos salva é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e isso se dá com constância, isso se dá com relacionamento, isso se dá com busca. Ora, você ama o seu corpo físico, e você com certeza já o alimentou. Quando você tem fome, você o alimenta, mas você não alimenta o seu corpo uma vez por semana. Você, na verdade, se alimenta todo dia. A maioria de nós se alimenta 3 vezes ao dia, pelo menos. Outros podem se alimentar 4, 5, 6, aí começa a tomar cuidado. Mas a gente se alimenta, e nós alimentamos o nosso corpo porque não queremos que ele passe fome, não passe necessidade, que ele continue a crescer e a se desenvolver. Se você tem um relacionamento, quer seja ele casamento, quer seja ele noivado, ou seja namoro, esse relacionamento é um relacionamento que é desenvolvido através da conversa, do diálogo. Você gasta tempo, ou melhor dizendo, investe tempo na vida da pessoa que está com você. Como pensar que seria possível termos um relacionamento com Deus se não existe disposição nos nossos corações para investir tempo no relacionamento com Deus? E esse tempo com Deus, ele não é apenas um tempo que se dá como eu quero fazer, eu busco a Deus do meu jeito. A nossa sociedade, ela está muito customizada, algumas pessoas usam uma expressão gourmetizada, ela está muito assim, ela tem as suas características próprias. Então eu digo assim: eu posso servir a Deus se eu só for à igreja no domingo e nunca quiser me envolver com esse Deus. Ele é meu Deus. Eu posso servir a Deus se eu for à igreja uma vez ao mês. Eu posso servir a Deus se eu for à igreja 2 vezes no ano, na Páscoa e no Natal. São as 2 datas que Jesus gosta. Então eu posso servir a Deus se for dessa forma. Eu posso servir a Deus, mas eu mantenho o pecado na minha vida assim, assim, assim. Eu posso servir a Deus, mas eu vou servir a Deus do meu jeito, que Deus me aceita de qualquer forma. Irmão, eu quero te dar uma notícia triste. Quero te dar uma notícia triste. O Senhor, Ele te chama da forma como você está. Mas a partir do momento que a sua vida é entregue a Ele como o único e suficiente Salvador, Ele começa a modificar, a trabalhar você, porque o Espírito Santo de Deus tem um objetivo: Ele quer transformar você numa pessoa parecida com Jesus. Deus colocou na cabeça dele que Ele vai transformar você numa pessoa parecida com Jesus. Então, esse processo dinâmico não para. É o Espírito Santo corrigindo, é o Espírito Santo chamando. Está gritando, hein? Está brigando com o irmão, hein? Você não deve falar esse tipo de coisa. Olha o comportamento, olha. É o Espírito Santo constantemente agindo na sua vida. Por quê? Porque o Senhor quer fazer você não apenas uma pessoa, de você não apenas uma pessoa melhor, mas Ele tem o objetivo de fazer com que você seja parecido com Jesus. O salmista, nesse primeiro verso, quando ele vai falar com Deus, ele sabe com quem ele está falando, porque ele está falando com o Deus dele.
Ele está falando com alguém que transformou a vida dele, com quem ele tem um compromisso, com quem ele tem relacionamento. E ele continua esse salmo dizendo: eu te busco. Porque para ter relacionamento com Deus é necessário que nós o busquemos. Ele diz assim: olha, eu te busco como o deserto, como a terra árida do deserto precisa de água. Eu preciso da sua presença. Ah, irmãos, nós precisamos de tanta coisa. Existem tantos anseios que tomam conta do nosso coração. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que o principal anseio da nossa vida, a nossa principal necessidade é a presença de Deus. E nós somos plenamente satisfeitos quando estamos na presença de Deus. Imagine comigo, pense comigo, todos os brasileiros têm um telefone, um smartphone, um telefone celular. Na verdade, fez uma pesquisa no Brasil que tem mais telefone celular, smartphone no Brasil do que população, do que moradores propriamente dito. Então existe uma média de quase 2 celulares por morador no Brasil. Misericórdia, mais celular do que gente. Mas o seu celular, para funcionar, ele precisa de um carregador. Amém? Amém ou não amém? Precisa de um carregador. Esse carregador, ele tem um objetivo, e tem uns cabos que vendem no carregador que é um cabo maior. Você viu, você pode comprar um cabo mais extenso. Então, aquele carregador foi feito pelo projetista para carregar a bateria do seu celular. Você pode pegar aquele cabo extenso, aquele carregador extenso e dizer assim: preciso pendurar roupa no varal. O tempo está meio fechado. Essa semana, para quem pendura a roupa no varal, sabe que foi um pouquinho mais difícil da roupa secar, porque não tinha sol. Eu aprendi alguns macetes com os irmãos aqui da igreja. Falaram assim: pastor, bota no ventilador. Eu aprendi, bota no ventilador na frente que seca. Mas você sabe que existe algum desafio. Então você está precisando, você diz assim: vou pegar o cabo do meu carregador para estender um varal e pendurar a roupa ali. Dá para fazer? Deve dar. Mas não foi para isso que o cabo foi criado. Não foi para isso que aquele elemento foi criado. Irmão, você não foi criado para outra coisa que não seja estar na presença de Deus. É por isso que quando você se encontra verdadeiramente na presença de Deus, aquilo completa a sua vida. Nós podemos fazer tantas coisas que muitas vezes mascaram essa necessidade, que nos iludem em relação a essa necessidade. A gente gosta de estar com as pessoas e isso é bom. A gente gosta de estar com os amigos, isso é bom. A gente gosta de comer e às vezes a gente come mais besteira do que devia, isso às vezes é bom, às vezes não é bom. Mas sabe, o desejo maior do nosso coração, o desejo maior do coração do salmista, quando ele olhava para dentro de si, ele identificava com muita clareza, ele falava: olha, eu anseio por Deus. Importante pensar que aquele homem entendia que o lugar de culto era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então, quando ele estava no deserto de Judá, lembra? Ele não estava em Jerusalém, onde a congregação se reunia para adorar a Deus. Estava distante do lugar de culto. Então ele dizia: olha, quem me dera poder estar lá, na capital, estar lá próximo à tenda da congregação, à tenda da adoração, para que ali eu pudesse estar na presença do Senhor. Porém, irmãos, esse não era o contexto do salmista, mas não é o nosso contexto. Porque no nosso contexto, o contexto neotestamentário, nós aprendemos que Cristo veio ao mundo, viveu como um de nós, morreu sem contudo cometer um pecado, e dessa forma ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E assim, em Jesus, nós temos a possibilidade de não somente sermos nos relacionarmos novamente com Deus, mas de sermos a habitação do próprio Deus. O Espírito habita no crente. Então Deus está de você à distância de uma oração. Deus está de você à distância de uma canção. Deus está de você à distância de uma consciência. Deus está ao seu lado. Existe um autor norte-americano chamado Tom Terry. Sobre isso, ele explica muito bem. Ele diz: olha, a presença do Senhor, ela cobre toda a terra, mas existem momentos na história em que Deus manifesta a sua presença, em que Deus traz a consciência à nossa mente de que Ele está presente naquele lugar. E é justamente esse momento que o salmista está procurando. Ele diz: Senhor, eu anseio por Ti.
eu procuro por ti, eu quero a sua presença. Mas ainda, olhando para esse texto, nós podemos absorver de que esse salmista era alguém que já esteve no santuário. Ele era alguém que tinha relacionamento com o Senhor. Davi não passava aqui, nesse momento, pela primeira vez por esse deserto. Não. Ele já havia passado tempos antes. Você que conhece a história do rei Davi, possivelmente vai lembrar que ele é aquele que venceu o gigantão, o Golias, aquele homem alto. Mas a vida de Davi não foi apenas vencer um gigante. A vida de Davi não se resume a uma vitória apenas. Não, aquele homem lutou, e lutou muito com Deus, ele foi perseguido. Em um desses momentos ele foi perseguido pelo rei Saul, que com inveja dele, sabendo que ele seria o próximo rei, quis matá-lo. Então Davi precisou fugir. E ele fugiu para onde? Ele fugiu em um momento justamente para os desertos de Judá. Então aquela angústia, ou essa angústia que agora alcançava o coração do rei, já havia alcançado antes o coração dele. O problema pelo qual ele passava hoje, já tinha algo no passado que servia para ele de reflexo, servia para ele de espelho. Mas olha só, no passado o Senhor o livrou. No passado o Senhor o protegeu, no passado o Senhor o conduziu em vitória. Então agora, quando ele volta para aquele deserto, ele sabe que novamente o Senhor pode livrá-lo, o Senhor pode conduzi-lo em vitória, o Senhor pode preparar um livramento para a vida dele. Irmãos, isso aponta para nós com muita clareza de que quando nós passamos por problemas e tribulações, nós não devemos nos desesperar, nós não devemos nos descabelar. Nós não devemos dizer o mundo acabou. Não. Nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Se você tem vida com Deus, se você tem relacionamento com Deus, se em algum momento Deus agiu, marcou a sua vida, esse é o tempo de se lembrar daquilo que Ele fez. Porque se Ele fez no passado, Ele pode fazer no presente, Ele pode fazer no futuro, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas nós precisamos entender que quando estamos alicerçados em Deus, com o nosso pé firmado na rocha, o Senhor cuida de nós, e Ele cuidou no passado, e Ele pode continuar cuidando no presente. Mas existe um se, pastor? Claro, existe um se. Existe um condicional. Lembra do Salmo 91? Lembra do Salmo 91? Tem pessoas que o Salmo 91, a página ficava amarela no passado, porque a Bíblia ficava aberta no Salmo 91, dentro da sala, em cima de uma estante alta. Disseram que a explicação era essa, para que quando o diabo entrasse na casa, ele visse o Salmo 91 e corresse. Mal sabe ele que o diabo na tentação de Jesus justamente vai fazer citações do tal Salmo 91, então não tinha medo, sabia o que estava escrito ali. Mas o Salmo 91, que muita gente decorou por conta disso, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então eu pergunto a você, quem descansa na sombra do Onipotente? Aquele que habita. E se você não habita no esconderijo do Altíssimo? Você pode esperar descansar na sombra do Onipotente? Claro que não. O texto ele é restrito, o texto faz um apontamento. É necessário que nós conheçamos a Deus, é necessário que tenhamos um relacionamento com Deus, para que quando passarmos por problemas e tribulações, nós possamos levar ou reivindicar dentro da nossa memória a segurança que está no próprio Deus. Agora, se não existe relacionamento, se não existe comprometimento, se não existe compromisso, não adianta eu tentar dizer no meio da tribulação: Deus, vem, Deus me salva, Deus, porque senão vai ficar uma coisa chamada, as pessoas hoje têm chamado de fé na fé. Não é fé em Deus, é fé na fé. Fé na fé é pensamento positivo. Pensamento positivo, irmão, é até legal, é bom você ter uma visão otimista da vida. Daniel Goleman, o autor do livro Inteligência Emocional, ele diz que as pessoas que têm um pensamento positivo da vida, via de regra, elas são mais bem-sucedidas do que as pessoas que têm um pensamento negativo da vida. Mas olha só, fé na fé não quer dizer que Deus está agindo de modo sobrenatural em você. Fé na fé não quer dizer que você está agindo de acordo com a vontade de Deus. Fé na fé é simplesmente fé
na fé. O que esse salmista está vivendo aqui é fé em Deus, é fé embasada, fé alicerçada, fé naquele em que ele crê, fé na pessoa que ele conhece, com a qual ele tem relacionamento. Então o chamado de Deus para você é ter fé, sim, mas não é fé na fé, não é positivismo, não é uma mensagem, vai dar certo, hein? Vai prosperar, hein? Só vitória, só vitória. Não, não é isso aí que a gente está chamando, não. Está chamando você para ter relacionamento, vida com Deus, vida de obediência, de busca, de prática na presença do Senhor, porque isso garante aos nossos corações que nós, conduzidos por Deus, caminharemos de acordo com a vontade dele, debaixo da mercê desse Deus. Mas o salmista continua. Ele diz assim: eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma. Como de saborosa comida se farta a minha alma. Eu te bendirei. Nesse momento, o salmista consegue encontrar o seu deleite. Ele consegue encontrar o ponto da adoração. Ele consegue encontrar plena satisfação na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos ir atrás da presença do nosso Deus. E nós fazemos isso, é muito claro, é muito fácil, através da oração e através da leitura da Bíblia. Sim, essa é a forma mais fácil. No domingo, nós temos a oportunidade de sentar no banco. Você tem a oportunidade de sentar no banco, eu estou aqui falando, mas no domingo passado, enquanto estava de férias, era eu que estava sentado no banco de uma igreja, enquanto o outro pastor estava falando, porque existe de fato a necessidade de nos alimentarmos dessa palavra de Deus. Existe de fato essa necessidade. Nós devemos viver assim e devemos fazer dessa forma. Mas nós sabemos que o nosso arroz com feijão é a leitura da Bíblia, é o nosso tempo de oração, é o nosso tempo de adoração, é o momento em que nós falamos do amor de Deus para a vida das outras pessoas, porque isso tudo leva o nosso coração a uma proximidade maior com Ele. Mas até alimento tem que ser selecionado. Hoje em dia, nós temos um alimento que se chama, ou alguns alimentos que se chamam ultraprocessados. E alguém na BBC estava explicando que a farinha, como se fosse uma espécie de farinha, é completamente desmantelado e aí é refeito num outro elemento processado, passa por processamentos diversas vezes. E um dos objetivos desse alimento, os empresários investem muito nele, é porque ele se desfaz com muita facilidade na boca. Então, aquele biscoitinho que você gosta, você come, bota na boca, ele se desfaz muito rápido e não dá tempo para o seu cérebro dizer que ele está saciado. Então, o seu cérebro continua dizendo, compra outro porque eu estou com fome. Você está com fome. E aí você vai lá e compra mais, e compra mais, e compra mais. Então você vai se enchendo de alimento ultraprocessado, que é cheio de elemento que faz mal para a tua saúde, faz mal para o teu corpo físico. Irmãos, enquanto vi essa reportagem, eu falei, tem muita gente se enchendo de mensagem assim, de palavra assim, de palavra que supostamente vem travestida de palavra de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. Palavras em que as pessoas vão negociando com Deus, vão barganhando com Deus, vão criando um Deus à sua própria imagem e semelhança. Vão fazendo um Deus, não que eles têm que se adequar a Deus, mas é o Deus que o ateu diz que muitas pessoas têm. É o Deus à imagem e semelhança da pessoa. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas existem pessoas que estão criando um Deus à sua própria imagem e semelhança para se relacionar com Ele. E muitas vezes essas pessoas somos nós. Quando nós deliberadamente assumimos a posição de não nos comprometermos com aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, uma vez eu ouvi uma pessoa, ela disse assim para mim, eu fico, me perdoem, eu sou humano, mas quando uma pessoa diz assim para mim, olha, Deus me mandou fazer isso, mas eu não fiz, ou eu não quis fazer, eu falei, Deus, eu não vou fazer não, e aí eu ainda não fiz aquilo que Deus mandou fazer. Eu fico pensando assim, será que ela está falando do mesmo Deus que o meu? Porque o meu Deus é o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o universo. O meu Deus é o Deus que apareceu numa sarça ardente para um homem chamado Moisés e falou, você vai lá no Egito e você vai libertar o povo da superpotência do mundo. Você vai falar com o homem mais importante de todos. E o Moisés retrucou, mas obedeceu. Eu fico pensando que como uma pessoa hoje, nos nossos dias, consegue ouvir a voz de Deus, consegue ouvir com clareza a voz do Senhor e dizer assim, eu não vou fazer.
Como uma pessoa nos nossos dias consegue dizer assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, está na hora de você deixar os seus maus caminhos e começar a andar no caminho do Senhor, e diz assim, eu ouvi e não quero fazer. Como uma pessoa consegue dentro de uma igreja ouvir assim, olha, eu quero que você trabalhe nesse ministério, eu quero que você faça essa ação, eu quero que você cuide dessas pessoas, e a pessoa consegue simplesmente dizer, eu não vou fazer. Como uma pessoa consegue ouvir Deus falando ao seu coração, dizendo, vá lá e ore por aquele irmão, porque ele precisa ouvir e falar, Senhor, eu não vou não, porque eu sou tímido, e está tudo bem? Irmãos, ou não é o Deus da Bíblia que está falando nesse coração, ou essa pessoa é muito teimosa. Essa pessoa é mais desobediente, é muito teimosa mesmo, porque quando a Bíblia manda, ou quando Deus manda, contar uma coisa para você, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Pastor Donias Júnior lá em Campos, pastor da segunda igreja de Campos, falou que uma senhora precisava muito de comida, de alimento. Não tinha comida na casa dela naquele dia. Tinha muitas contas a pagar. E ela começou a falar aquilo com algumas pessoas. E aquele problema dela foi parar numa rádio. E aquilo foi anunciado para quem pudesse ajudar. Um homem que se dizia satanista pegou e disse que eu vou lá ajudar. Pegou o seu empregado e falou, olha, manda isso daqui tudo para a mulher. Cesta básica poderosa, maravilhosa, tinha até chocolate lá no negócio, até especial. Falou assim, manda para ela, mas diz o seguinte, foi o fulano satanista que mandou. Pode falar para ela é crente, vamos caçoar essa crente. Ele conta a história de que quando aquela cesta chegou, aquela mulher abriu a porta, recebeu aquele empregado, e ela abriu a porta e disse, muito obrigado. E ele disse, a senhora não quer saber quem mandou? Ela disse, não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Irmãos, até o diabo obedece diante da palavra de Deus. É você que vai ficar na desobediência? Não, fala não, pastor. Pelo amor de Deus, fala não, pastor. Não. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, aplicá-la nas nossas vidas. Se o Senhor tem te chamado, irmão, faça. Se o Senhor tem te comprometido, tem te chamado a um compromisso, assuma esse compromisso. Essa semana eu conversava com uma pessoa de uma outra igreja. E ela dizia assim, ela veio reclamar do pastor dela para mim. Veio, acontece isso. Já deve ter reclamado de mim para você alguma coisa, não é possível, já são 2 anos, alguém tem que ter reclamado. A pessoa foi reclamar para mim. Ela falou assim, eu não gosto muito de relacionamento, de estar no meio do negócio, assim. E o meu pastor fica me chamando para ir para a célula e para ir para a EBD. E eu não quero ir, porque quando eu cheguei na igreja, quando a arca abriu lá atrás, não tinha nem esse negócio de célula e não tinha esse negócio de EBD assim do jeito que é hoje. Ele não pode me deixar sossegado. Eu falei, irmã, olha só. O pastor chegou depois da irmã, ela disse, chegou depois de mim. A irmã orou para o pastor chegar na igreja, falou, senhor orou. Orei, claro, orei. E a irmã acredita que o pastor foi mandado por Deus para aquela igreja, para a sua igreja. Eu falei, acredito. Eu falei assim, então, o pastor, eu não conheço esse pastor que a senhora está falando, mas geralmente pastor é assim. Ele vai para casa, abre a Bíblia, ora, fica falando para Deus, Deus, como é que o Senhor quer que eu trabalhe naquela igreja? Senhor, como é que o Senhor quer? Fala no meu coração, me dá clareza. Aí Deus deu clareza para ele. Deus falou assim para ele, ensina o pessoal a Bíblia na escola bíblica e ajuda eles a ganharem pessoas na célula. Então, irmã, o que o pastor está falando para a senhora é o que Deus falou para ele falar. Afinal, ele não está falando coisa esquisita, não está falando coisa assim fora do esquadro da nossa fé. Não, ele está falando o que Deus falou no coração dele para falar. Então, a irmã podia obedecer entendendo que aquilo é a vontade de Deus para a sua vida. Mas ela disse, eu não tinha pensado por esse lado, eu vou pensar no que você está falando, desconversou e saiu andando, foi ali para a esquina. Irmãos, quando a palavra de Deus vem aos nossos corações e nós reconhecemos como palavra de Deus, é necessário que coloquemos em prática. Deus me entende, pastor? Sim, Deus te entende. Mas isso não quer dizer que Ele concorda com o que você está fazendo. Pelo contrário, o Senhor entende a sua teimosia, mas Ele quer tirar você dessa teimosia para caminhar num caminho de obediência de acordo com a vontade dEle. A palavra de Deus precisa edificar as nossas vidas. A oração precisa edificar as nossas vidas. Eu estou lá no grupo de oração e eu não falo muito no grupo de oração, mas vejo muitos dos pedidos que os irmãos colocam ali. Nós temos um ministério de oração muito sério na nossa igreja.
As pessoas oram pedido a pedido. Se você mandar um pedido para o Ministério de Oração da nossa igreja, eles não vão orar assim: Senhor, abençoe todos os pedidos que estão acontecendo em Marechal. Não, eles dão nome, endereço. Senhor, abençoe o fulano de tal que está passando esse problema, é essa situação. Senhor, colocam. Eles fazem isso com muita seriedade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia nos ensina que nós não devemos, não é um ministério de oração responsável pelas orações do crente, não. Quem é responsável pela oração do crente é o crente. Mas quantas vezes nós deturpamos até o momento de oração, querendo terceirizar aquilo para outra pessoa. É o crente 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele mesmo não ora. Ele mesmo não busca a presença de Deus, é claro. Não pode pedir para o outro orar? Pois claro que pode. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos, sim, nos envolver uns com os outros na caminhada. Mas é necessário que eu tenha um relacionamento com Deus. E esse relacionamento precisa ser genuíno. Irmãos, ali nós temos uma porta de vidro, porta bonita. Quem instalou foi o Fernando. Vidro fumê, aquele negócio bonito. No templo de Jerusalém, ela faz uma separação entre nós e o hall. No templo de Jerusalém havia um véu grosso, espesso. No dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, milagrosamente aquele véu se rasgou. Ele se rasgou. Isso simboliza de que o caminho para Deus, ele foi aberto. O Senhor nos chama para termos um relacionamento direto com Ele. O Senhor não te dá o WhatsApp dele, né, o e-mail que Ele quer ter um face a face. Ele quer ter um contato contigo, mas quantas vezes nós conseguimos deturpar até mesmo os momentos de oração? Saí de férias. Primeiro dia das férias, a Cris ainda estava trabalhando. Falei, vou ao monte orar. Não me recrimina, não. Eu vou ao monte orar, lugar de oração. Eu gosto de orar. Peguei o carro, cheguei no monte para orar. Irmãos, subi. Joelhei, orei. Consegui orar dessa vez porque fui sem violão. Quando eu vou com violão, o pessoal fica assim: varão, toca um louvor aqui, varão, toca um louvor aqui, varão, toca um louvor aqui. E acaba que eu toco um monte de louvor e não oro direito. Mas fui sem violão, orei. Irmãos, quando desci do monte, aí parei para ver as barracas. Barraca do óleo ungido. Barraca do óleo ungido. Um óleo é R$3, 2 é 5. Eu estou falando sério. Estava escrito lá. Barraca do pano do saco ungido. Do saco de pano ungido. 1 é 10, 2 é 5. Estava escrito lá. Barraca. Não, aqui, ó, era 1 por 5 e 4 por 10. Tinha uma barraca que era assim: classificação dos óleos consagrados. Mirra é para curar o corpo. Nardo para prosperidade. Bálsamo, cura da alma. Acácia, peraí que óculos. Libertação. Canela, bênção no lar. Rosa de Saron, amor, família e vida sentimental. Aloés, poder e unção. Era um monte de oração. Mas as pessoas conseguiram adulterar o próprio, comercializar e adulterar o processo de adoração, tirando a genuinidade do relacionamento, da essência do relacionamento com Deus. Tinha uma barraca que estava do lado, estava escrito assim, ó, atendimento de segunda a sábado de 6h30 às 18 horas. Eu falei, isso daí é outra religião, não é possível. Não é possível. Você sai para o negócio para orar e você se depara com uma realidade completamente fora do que a Bíblia Sagrada ensina. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para um tempo de intimidade, um tempo de oração, um tempo de dobrar joelho, de fechar a porta do nosso quarto e procurar o nosso Pai em secreto. Nós devemos ter intimidade com o Senhor. Nós devemos sim orar e compartilhar os nossos pedidos com os nossos irmãos. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Você precisa fazer isso, é importante, é necessário. Mas mais do que isso, o véu foi rasgado para que você possa ter um relacionamento direto com Ele. É ler a Bíblia, é orar. Aquele salmista, ele tinha relacionamento com o Senhor, por isso ele podia buscar aquele Deus. O texto continua, e em dado momento, ele diz por que ele busca Deus. Ele diz, olha, o Senhor tem um amor leal. Essa palavra, ou esse termo, é o Hesed, e ele é muito usado no livro de Ruth.
porque é exatamente o que sintetiza o amor de Ruth. É um amor que persegue, é um amor que vai atrás, é um amor que não abre mão, é o amor que Ruth tem por Noemi. Aonde você estiver, eu estarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, me deixa, porque eu vou para minha terra. Não, não. Aonde você for enterrada, eu serei. O amor que Deus tem por nós é pelo seu povo, pelo salmista. Ele tinha consciência, Deus tinha o Hesed por ele. Deus tinha um amor leal, um amor companheiro, um amor que ia atrás. Se você lembrar do final do Salmo 23, ele não vai dizer assim: eu perseguirei bondade e misericórdia. Não, é o contrário. Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Por quê? Porque o amor de Deus é um amor que nos busca, é um amor que vai atrás de nós, é um amor que nos procura, é um amor que nos chama para a presença. Se você está aqui hoje, nessa noite, não foi simplesmente porque você quis vir, porque você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você só veio aqui, você só está sentado nesse banco porque você foi atraído pelo amor de Deus para esse lugar, porque esse amor é um amor leal, é um amor que cuida de você, é um amor que não te desampara, é um amor que está do teu lado. O salmista conhecia o seu Deus, ele sabia desse amor, ele falou: o Senhor me cerca com um amor leal, o Senhor me cerca com um amor leal. A presença de Deus era o grande prazer dele. Você pode pensar assim: pastor, poesia é muito bonita, o salmista deve ter escrito isso, estava no bem bom, estava numa situação tranquila, embora estivesse no deserto, devia estar numa viagem para chegar em algum lugar. Estava não, gente. A situação que Davi vivia aqui era a mais difícil da sua vida. Há pouco tempo atrás, pouco antes de escrever isso, ele havia recebido uma notícia. Alguém entrou pelas portas do seu palácio e disse: rei, houve uma revolta, houve uma rebelião, uma guerra civil está se preparando. Um povo dentro do nosso povo se levanta para matar o Senhor e para tomar o reinado. O rei pode ter perguntado: quem é que está capitaneando essas forças, essa guerra contra mim? E a pessoa disse: rei, é o seu filho Absalão. Seu filho Absalão quer matá-lo. Davi, quando deu nome a Absalão, ele foi muito criterioso, muito detalhista. E ele deu o nome àquele menino, um nome que simbolizava a paz: Abá Shalom. Absalão é justamente a junção desses dois nomes, Abá Shalom. Ele é o pai da paz. Mas justamente o filho que Davi tinha dado o nome de pai da paz era aquele que havia preparado uma revolta contra ele, que tinha ludibriado o povo, as 11 tribos, para que essas 11 tribos não apenas destronassem seu pai, mas o matassem. Davi, ao receber essa notícia, ele prepara os seus homens e diz: se houver uma briga aqui em Jerusalém, o povo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída. Possivelmente esse é o motivo. Ele pega a sua tropa, a sua companhia e foge para o deserto de Judá. Nessa fuga, traído pelo seu filho, traído pelo povo que ele dedicou a vida, ele venceu Golias por aquele povo. Ele se dedicou àquele povo, traído por aquelas pessoas. O coração de Davi estava amargurado, ou poderia ser tomado pela amargura. Ele podia, irmãos, com todo o respeito que eu tenho a você, ele podia se esconder em qualquer lugar e nenhum de nós poderia dizer porque ele estava errado. Ele poderia fugir da guerra e nenhum de nós poderíamos dizer: no seu lugar eu não faria isso, porque era o próprio filho quem lhe armara a emboscada. Mas Davi, o salmo que lemos diz que ele resolveu se esconder debaixo das asas do Senhor. Elias, quando ameaçado por Jezabel, ameaça de morte, ele também foge para Judá, mas ele foge para uma caverna de Judá. E quando Deus tenta tirá-lo dali, ele dá trabalho para Deus para sair dali. Ele retruca, ele responde. Mas Davi não se escondeu na caverna. Ele não se escondeu na caverna do medo. Ele não se escondeu na caverna da depressão. Ele não deixou que a ansiedade tomasse conta do seu coração.
Ele não se escondeu na caverna das más notícias, dos maus pensamentos. Ele não foi subjugado pela angústia que tentava tomar conta da sua alma, não. Ele foi até as asas do Senhor e no Senhor ele encontrou contentamento e consegue escrever um salmo como esse mesmo no meio da luta. Por quê? Porque ele lembra do passado. Ele sabe o que Deus fez por ele no passado. Ele sabe quem é Deus porque ele se relaciona com Deus. Ele vive com Deus diariamente. Ele sabe que o Senhor é aquele que conduzirá a sua vida. Mas ele tem prazer na presença de Deus. Eu fico pensando, notícias ruins podem chegar às nossas vidas todos os dias. Eu e você estamos aqui e talvez estejamos num tempo muito bom na nossa vida, mas nada impede do nosso telefone tocar e uma notícia ruim chegar. Isso pode vir de forma a tentar nos desestabilizar. Mas existe uma coisa que nós não precisamos perder, o que ninguém pode tirar de nós. É o nosso relacionamento com Deus, quando isso é o mais precioso para nós. Ir à igreja, o viver com Deus não é uma questão de fazer campanhas, não é a questão de participar de um clube ou de uma roda de amigos, não é uma questão de sociabilidade, não. Viver relacionamento com Deus é uma vida transformada, é uma questão de intimidade, proximidade com Jesus. E ninguém pode tirar de nós a proximidade com Jesus. Mas o texto aponta para alguém que não busca ou que não quer usar Deus como um meio para chegar até um fim. Talvez você queira se casar, e isso é legítimo. Talvez você queira ter filhos, e isso é legítimo. Talvez você queira comprar uma casa própria, e isso é legítimo. Queira trocar de carro, isso é legítimo. Sim, eu não estou dizendo que nenhum desses pensamentos é um pensamento ruim. Mas Deus, na verdade, não pode ser utilizado por você como um abençoador que o ajudará a chegar até o seu objetivo. Deus, ele quer ser o objetivo da sua vida. Aqui o texto está falando de alguém que tem saudades, que ama a presença do Senhor, que quer estar na presença de Deus. Sabe, é como se o Brasil, a seleção, está jogando, e você estivesse vendo aquele jogão bonito, Brasil e Haiti. Coisa linda, né? Foi horrível o jogo. A poderosa seleção do Haiti, a gente não conseguia entrar, não conseguia fazer nada. Mas é como se você estivesse fazendo algo que você gostasse de ver. Digamos que fosse um outro jogo, né? Fosse Brasil e Alemanha, com o Ronaldo, o outro Ronaldo, aquela turma toda. Mas o seu coração dissesse assim, no meio do jogo: o jogo está tão bom, mas eu estou com uma saudade de Deus. Eu estou com uma vontade de orar. Sabe, a conversa aqui está tão boa, mas eu estou com uma vontade de entrar no meu quarto, dobrar meu joelho. Estou esperando a hora, o dia de trabalho está tão corrido. Eu sei, tem tanta coisa para fazer, eu estou com tanta coisa na cabeça, mas sabe, vai ter uma hora que eu vou poder parar, dobrar o meu joelho e estar na presença do meu Deus, e isso me traz tanta alegria, tanto prazer, isso me completa. A Bíblia fala que em relação aos adoradores que adoram em espírito e em verdade, Deus procura. Tem muita gente para pedir muita coisa para Deus, gente. Tem muita gente na fila para pedir um monte de coisa para Deus. Deus me dá uma cesta, Deus me dá um carro, Deus me dá um iate, Deus me dá. Mas as pessoas que de fato querem relacionamento com Deus, é Ele que está procurando. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura pessoas que de fato querem ter um relacionamento com Ele. E digamos que os olhos do Senhor estivessem sobre esse santuário aqui nessa noite, estivesse olhando para o interior de cada um de nós. Ele poderia encontrar em você alguém que de fato anseia pela sua presença. Ele encontrou em Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. O pastor Álvaro Trindade, quando fala sobre esse texto, ele diz que Enoque e Deus estavam caminhando. Ele está parafraseando, é algo da cabeça dele. Mas ele diz que eles estavam caminhando, batendo papo. E Deus fala assim: Enoque, eu gosto tanto de andar contigo, é tão bom procurar encontrar-me com uma pessoa que quer estar na minha presença. E Enoque, enquanto caminhava, e parece que o pé dele começa a flutuar, porque ele começa a sair da terra, ele diz: Deus, para onde estamos indo?
Deus fala: Enoque, você vai agora ficar comigo porque é muito bom estar. Você encontrou prazer na minha presença. Não havia nada mais importante para Enoque do que a presença do próprio Deus. Não pode haver nada mais importante para o crente do que a presença do próprio Deus. O Senhor quer te chamar para um caminho de intimidade, para um caminho de profundidade. O salmista disse: a minha alma se apegou a Deus. Eu me aproximei do Senhor. Eu conheço a Deus. O salmista diz que ele confia de forma absoluta em Deus no meio do problema, porque ele já viu Deus agindo no passado. Mas ele diz também que ele sabe que alcançará a vitória sobre a adversidade. Não porque a adversidade é um obstáculo a ser vencido na sua vida, mas porque a maior vitória ele já alcançou na sua vida. Ele encontrou a presença do Senhor. Ele encontrou o alívio na presença de Deus. Meu convite para você nessa noite: eu não sei como você entrou aqui, não sei qual é a sua condição, mas eu sei que se você está aqui, o Senhor já tem falado ao seu coração. E Ele tem trazido desafios para você. Talvez o que o Senhor tenha dito para você é: entregue a sua vida. Entregue a sua vida. Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. Reconheça. É tempo de não resistirmos. É tempo de entregarmos a nossa vida a Ele como o único e suficiente Salvador. Talvez o que o Senhor esteja dizendo para você é: se comprometa verdadeiramente com aquilo que eu tenho colocado para você fazer. Com aquilo que eu tenho colocado no seu coração. Se a sua igreja faz evangelismo, faça evangelismo. Se a sua igreja trabalha em célula, participe de uma célula. Se a sua igreja está integrada na ação, e se integre na ação. Faça. Os dons e talentos que Ele derramou sobre você, você não conquistou sozinho. Ele deu para você. Mas Ele deu para você usar para a glória do nome dEle. Se envolva com isso. Se o Senhor tem te chamado nessa noite com clareza a viver uma vida santa que abandone completamente o pecado, que tão de perto nos rodeia, e talvez ele esteja rodeando justamente você lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola. É tempo de, na presença do Senhor, você decidir: Senhor, eu abro mão dos prazeres irrisórios, dos prazeres que se dissolvem, dos prazeres que não alimentam, desses prazeres ultraprocessados que a vida tem tentado me trazer. Porque eu quero me alimentar genuinamente da Tua palavra. Eu quero me alimentar genuinamente da Tua presença. Talvez o que o Senhor esteja dizendo para você nessa noite: olha, é tempo de perdoar. Assim como eu te perdoei dos seus pecados, é necessário que você perdoe aquele que te ofendeu. Libera o perdão. Independente, irmãos, daquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, e eu sei que o Espírito Santo de Deus faz isso com muita peculiaridade. É necessário que nós tomemos uma decisão que diga: eu vou te obedecer. Eu vou caminhar segundo o teu querer e segundo a tua vontade. O tempo é hoje, o dia é esse.